Prefeito de Clearwater fala sobre as consequências do furacão Milton. Inscreva-se agora no canal Brasil Notícias para receber atualizações ao vivo sobre o furacão Milton e outras notícias importantes. Boa noite, eu sou Itamar Cardoso, reportando ao vivo para o Brasil Notícias. Hoje trazemos informações urgentes sobre o devastador impacto do furacão Milton, que continua a causar estragos em toda a Flórida. Mais cedo, Milton atingiu a costa próxima a Sarasota como uma tempestade de categoria 3, com ventos de até 193 km por hora. Esses ventos monstruosos arrancaram telhados de edifícios, derrubaram árvores e enviaram ondas gigantes invadindo as áreas costeiras. O Tropicana Field, que estava sendo usado como abrigo, teve seu teto arrancado pela força das rajadas de vento de Milton. Mas isso não é tudo. Em todo o estado, dezenas de tornados surgiram, transformando uma situação já perigosa em algo ainda mais grave. No condado de St. Lucie, foram relatadas várias fatalidades, enquanto socorristas lutam para resgatar sobreviventes de veículos capotados e edifícios destruídos. Agora em Tampa, onde estou neste momento, a situação é extremamente preocupante. Estamos no centro da cidade e já sentimos os efeitos devastadores do furacão Milton, logo após o impacto na costa. As ruas estão cobertas de destroços. Árvores foram arrancadas do chão, placas e sinais foram rasgados dos prédios, e o vento forte está arremessando tudo que encontra pelo caminho. Neste momento estou num estacionamento protegido, mas ao olhar abaixo, posso ver claramente os sinais de destruição. O grande medo é que, além dos ventos que já alcançam velocidades assustadoras, a previsão de até 30 centímetros de chuva, que podem sobrecarregar o sistema de drenagem, causando enchentes em várias partes da cidade. Recentemente estivemos aqui cobrindo o furacão Helene, e muitos dos bairros que foram gravemente afetados por inundações naquela ocasião estão novamente sob ameaça. Dessa vez as autoridades foram mais incisivas com os alertas de evacuação, e 13 mil pessoas estão abrigadas em centros de evacuação na área de Tampa. Mas ainda assim, alguns moradores não evacuaram. As equipes de emergência estão com dificuldades para atender chamadas de 911 e até que os ventos diminuam, muitos estão por conta própria, sem socorro imediato. Em Fort Myers, a situação não é menos alarmante. A maré de tempestade trouxe grandes quantidades de água invadindo ruas e casas. Estou aqui observando o nível da água que já subiu o suficiente para quase engolir um galpão, e se a maré continuar subindo, será completamente destruído. Os moradores estão lidando com inundações em áreas onde nunca se esperava. O impacto é tão rápido e severo que as autoridades locais têm poucas opções a não ser esperar o recuo da tempestade. E isso pode levar até o início da manhã. Em cidades como Daytona Beach e New Smyrna, espera-se que sintam rajadas de vento de força de furacão. Muitas áreas já estão sem energia e nas próximas horas esperamos que milhares de casas também fiquem no escuro. Na área de Tampa Bay, onde estou, as previsões são de 45 centímetros de chuva, o que pode levar a uma situação crítica. E agora, na cidade de Orlando, a situação também começa a se complicar. Milton está a caminho, e já sentimos o aumento nos ventos e na chuva. As autoridades tomaram medidas preventivas, esvaziando lagos e liberando garagens cobertas para que os moradores possam estacionar seus carros e evitar que fiquem presos em áreas alagadas. O pior dessa tempestade em Orlando deve ocorrer durante a madrugada, então estamos monitorando de perto as próximas horas. Em Sarasota, logo após Milton ter tocado a costa, os ventos atingiram velocidades de até 164 km por hora. Eu mesmo estou aqui, e as condições mudaram drasticamente em questão de minutos. O aeroporto Sarasota-Bradenton registrou rajadas extremas de vento. O maior medo aqui é a maré de tempestade, que já ameaça bairros inteiros. Estamos sem energia e muitos moradores como eu estamos usando lanternas para nos locomover. Milton gerou dezenas de tornados, e mais podem surgir durante a noite. A devastação é palpável. Em algumas áreas, a eletricidade pode demorar dias para ser restabelecida, e a ameaça de mais destruição ainda é muito real. Furacão Milton. A destruição se espalha pela Flórida. Este furacão, um verdadeiro monstro de categoria 3, continua devastando o estado da Flórida, com ventos que chegam a 193 km por hora.
Mais de 30 tornados já foram confirmados, causando ainda mais caos e destruição. 2 milhões de pessoas já estão sem energia, e os danos continuam a se espalhar, de Tampa até Orlando e Jacksonville. Aqui em Sarasota, moradores como Calvin Bryant, que vive na cidade desde 1957, decidiram não evacuar, mesmo com os pedidos das autoridades. A ameaça de tornados no sul da Flórida deixa as pessoas ainda mais apreensivas, e muitos estão sendo pegos de surpresa pelo furacão, que não dá sinais de enfraquecer. A situação continua crítica e pode piorar. À medida que Milton se desloca pelo estado, as equipes de emergência estão sobrecarregadas e o número real de vítimas e os danos ainda estão sendo contabilizados. O estado de alerta permanece, com a possibilidade de mais tornados, inundações e ventos fortes nas próximas horas. O furacão Milton é uma tempestade de categoria 3 extremamente poderosa, caracterizada por ventos que atingem até 193 km por hora. Como um dos furacões mais destrutivos a impactar a costa do Golfo da Flórida em anos recentes, Milton trouxe uma combinação perigosa de ventos intensos, chuvas torrenciais e marés de tempestade que elevaram o nível da água em até 2,70 metros. Esse tipo de maré, conhecida como surge, pode transformar áreas costeiras em verdadeiras zonas de perigo, com a água invadindo ruas, casas e prédios, causando inundações rápidas e letais. O grande perigo do furacão Milton não reside apenas nos ventos catastróficos, que são fortes o suficiente para arrancar telhados e destruir estruturas, mas também nas fortes chuvas que podem resultar em enchentes generalizadas. Algumas áreas da Flórida estão previstas para receber até 45 centímetros de chuva, o que sobrecarrega o sistema de drenagem e eleva os riscos de inundações em áreas urbanas e rurais. Além disso, Milton gerou dezenas de tornados em várias partes do estado, um fenômeno comum em grandes furacões. Esses tornados podem aumentar o potencial de destruição, atingindo áreas que já estão sob forte pressão dos ventos e da chuva. Em localidades como Tampa e Sarasota, muitos moradores enfrentam não só a ameaça direta dos ventos, mas também a possibilidade de serem atingidos por tornados, o que eleva ainda mais a gravidade da situação. O que torna o furacão Milton especialmente perigoso é sua abrangência e a rapidez com que se move. Embora tenha tocado a terra perto de Sarasota, sua força é sentida em um raio muito maior, afetando cidades como Orlando e Jacksonville. O furacão atravessa o estado com uma grande quantidade de energia e seus efeitos não são localizados apenas na área de impacto inicial. Outro fator de risco significativo é a falta de eletricidade, que afetou mais de 2 milhões de residências. Isso não só complica as operações de resgate, mas também limita o acesso a informações críticas sobre evacuação e segurança. Em resumo, o furacão Milton combina ventos de força destrutiva, chuvas recordes e marés perigosas, com o potencial para causar estragos por todo o estado da Flórida. Moradores das áreas afetadas enfrentam a ameaça de danos severos, falta de eletricidade, inundações e tornados, tornando este um dos desastres naturais mais perigosos dos últimos tempos. Sua ação pode fazer a diferença. Se você está nas áreas afetadas, mantenha-se seguro e siga as instruções das autoridades. Você já passou por uma situação como essa antes. Como acha que a Flórida pode se recuperar dessa catástrofe? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de inscrever-se no canal Brasil Notícias para continuar recebendo atualizações sobre o furacão Milton e outros eventos importantes. Juntos, podemos ficar informados e nos proteger.